Fala pessoal, seja bem-vindo aqui a mais um bate-papo aqui do Corpo Forte Alma Forte, aqui do meu lado. Grande Elaine de Tomo que topou essa empreitada aí. Por que tu topou, Elaine? Sei lá. E hoje a gente vai bater um papo com o nosso coach de novo, mas agora como coach, não mais como convidado, né? E aí a gente fez a migração aí da corrida pro triatlo, que em breve aqui vocês vão estar acompanhando aí a gente na rua, né? Que hoje a gente tá todo mundo aqui no estúdio, todo mundo limpinho, aciado, sem sofrer tanto, mas em breve começa o sofrimento aí na rua. Na verdade já começou, né? Mas a gente vai começar a soltar os vídeos aí pra vocês, tá bom? Então o nosso coach, seja bem-vindo, coach, obrigado por ter vindo mais uma vez e tamo junto. E aí, Felipe, queria começar a gente perguntando. Primeiro a gente fez uma base de corrida e agora a gente está migrando para o triatlo. Esse é o caminho natural que se deve ser feito aí. Primeiro criar uma base ali, consistência na corrida para depois ir acrescentando mais coisa. Fala pessoal, tudo bem? Professor Felipe aqui junto com os nossos atletas. E mais uma vez um prazer que estar envolvido aqui nesse projeto, né? Corpo Forte, Alma Forte. E sem dúvidas nenhuma, a melhor modalidade possível, né, para esse nome realmente é o triatlo, né? Corpo Forte, Alma Forte. Né? Então, assim, de antemão, eu já parabenizo aqui a empreitada, né, do Pedro e da Elaine. Então, realmente é um grande desafio, principalmente, né, vocês que estão vivenciando muito das atividades novas, né? Mesmo que já tenham tido ali uma vivência em algum outro esporte, mas realmente, né, conciliar, migrar, eu acho que é um desafio, né, pensando assim na parte técnica, na parte fisiológica, mas sem dúvidas nenhuma, eu acho que, né, vai trazer aí nesses próximos 12 meses aí, né, muito aprendizado para vocês. E a gente espera que vocês possam curtir, né, a gente espera ajudar vocês. Mas, falando um pouquinho da tua pergunta, Pedro, né, eu acho que a gente precisa organizar uma rotina. Então, o princípio de tudo é fazer com que você vivencie pelo menos uma primeira modalidade. E a gente escolheu a corrida, né? Tanto a Elaine, já está até com um tempinho maior do que o Pedro, né, Elaine, vindo na corrida. E o Pedro também está organizando a rotina, mas já é um cara que já tem uma certa experiência em modalidade, sempre foi um cara que fez esporte, né? Então, realmente é voltar a ter a rotina. E essa migração, né, qual é o maior desafio desse nosso início? É a organização da rotina, porque imagina vocês treinando só a corrida, vocês tinham 3, 4 treinos na semana. Acredito eu que no começo já foi difícil conciliar. Treinar 4 vezes na semana, 3 vezes na semana já é difícil. Então você imagina agora a gente migrando, colocando mais 2 modalidades. Então, vocês vão ter ali em média de 7 a 9 horas de treinamento por semana, né? Algumas semanas até maiores, com tempo maior do que isso. Então, a gente está fazendo esse trabalho de base. Então, foi importante começar pela corrida para entender um pouquinho dessa rotina e para ter organização. E dentro dessa organização com a modalidade, você entendendo, né, obviamente, o que você quer e esse nosso projeto, ele vai amadurecendo na cabeça de vocês e vai fazendo com que vocês entendessem que a gente precisava já encaixar as outras modalidades. Então, hoje a gente está iniciando essa rotina do triatlo. E eu confesso para vocês que o nosso maior objetivo agora inicial é fazer com que vocês desenvolvam essa rotina, tenha constância nos treinos para que isso fidelize, vai virar um lifestyle de vocês, realmente encaixar esses treinamentos na semana, né? E aí depois que a gente começar a gente enxergar que isso já virou rotina, a gente começa a se preocupar um pouco mais com a performance, a gente começa a entender melhor, né? Nesse processo agora, vocês estão vivenciando muitos treinos educativos, vocês estão vivenciando uma adaptação a um meio líquido, enfrentar o mar, enfrentar uma natação em águas abertas, né? Entender um cenário do ciclismo, pedalar na rua e todas as suas dificuldades, um trânsito caótico das pessoas mal educadas. Então, a gente está destravando tudo isso. Então, nosso foco inicial realmente agora é fazer com que vocês tenham rotina e constância. Eu achei interessante um vídeo que eu até compartilhei com o Pedro hoje, que falava sobre 3 princípios fundamentais para que a gente pudesse
de fato, colocar isso na nossa vida, né? Que o primeiro é aprender a dizer não para as coisas que a gente não vai mais poder fazer, tipo, dormir tão tarde. Não é tão legal isso. Vai realmente afetar o nosso treino no outro dia. Tipos de alimentação, né? O que a gente vai fazer na nossa semana e que, de fato, vai afetar o nosso treino. A segunda coisa é a disciplina, porque encaixar todos os dias, acordar muito cedo, fazer as transições do nado para a corrida, ir para a bike, é algo que vai nos tirar do nosso comodismo, que vai fazer com que a gente até se estresse. Vai causar estresse emocional, físico, e a gente tem que ter um tempo para se recuperar e noção e consciência disso. E, por último, não reclamar. Porque eu estava observando que até mesmo os comentários de brincadeira que a gente fala assim, acabou comigo, isso aqui... Porque é uma brincadeira, a gente acaba falando isso no dia a dia, só que afeta, é uma reclamação. A nossa mente, ela entende as coisas de uma forma literal, ela não entende ironia, ela não entende uma brincadeira, é literal. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, com as palavras que a gente diz, quando a gente está relacionando uma nova modalidade que vai mexer com todo o nosso emocional, físico, ambiente familiar e mesmo convivência, né, social. Sem dúvidas, né? Como eu falei sobre esse período de adaptação, vai acontecer tudo isso, né? Você não vai conseguir dormir cedo, você não vai conseguir se alimentar tão bem, você vai se estressar, você não vai ter um bom desempenho em alguma das modalidades, isso vai te deixar um pouco chateado, né? Então você vai achar as coisas, você vai começar um treino já dolorido, né? Dos treinos que você fez em dias anteriores. Então, assim, esse período de adaptação, por isso que eu falei que a gente não espera performance, a gente espera constância. Porque isso vai fazer com que você melhore. Isso vai fazer como mentalmente você entenda que essa é a sua nova rotina. E você está disposto a isso, né? Vocês têm aí uma dívida com a galera, né? Então, a gente está aqui para ajudar vocês a conquistarem isso. Então, é super compreensível isso. E a gente tem que aceitar. Eu super concordo com essa ideia assim, das palavras negativas, ela atraem coisas negativas, né? Então, aquela história, né, do tá pago, né? Parece que você tem uma obrigação. Tá devendo alguma coisa, Tô né? devendo alguma coisa. E, cara, fiz o meu treino, tô feliz. Esse é o meu compromisso comigo, com o meu corpo, com os objetivos que eu quero chegar, né? Então, eu super respeito essa parte de adaptação, quando as pessoas migram para o triatlo, porque realmente é uma rotina diferente, gente. Você precisa realmente dormir cedo, você precisa encaixar uma boa alimentação. Se tu comer alguma coisa errada no outro dia, vai surtir efeito no teu treino, entendeu? Então, assim, a gente precisa realmente se moldar um pouco para aquilo que você quer. Porém, a gente entende e aceita, porque o atleta, né, nós somos atletas amadores, é diferente de um cara profissional. Por quase obrigação, ele precisa fazer aquilo, porque é a profissão dele. Então, ele precisa performar, ele tem patrocinador, ele precisa gerar resultado, ele tem família, ele precisa ganhar grana, ele precisa rodar um circuito onde vai ter os melhores atletas competindo com ele. Então, ali já, obviamente, ele tem que querer também estar ali, mas ali é um pouco mais de obrigação para aquele cara, porque é o trabalho dele. É trabalho. Entendeu? Então, de alguma maneira, ele precisa... Né, quase que por obrigação, não vou dizer que é obrigação, o cara quando vira atleta profissional, ele sabe o que é que ele vai passar, entendeu? Então a gente precisa ter um bom senso com o atleta naquele início, nós atletas amadores, mas entender que, cara, uma hora você precisa realmente, né, uma hora a gente também tem mais paciência, Pedrão, cara, já tá bom, pô, já há 2 semanas já faltando treino, por causa disso, aquilo, tá errando a alimentação, organiza isso, vamos procurar um acompanhamento mais técnico. Né? A gente precisa ter essa equipe multidisciplinar também para gerir ali o nosso dia a dia. E esse processo de adaptabilidade precisa muito ser respeitado,
porque leva um tempo e você tem que respeitar o seu tempo. Para mim foi bastante desafiador o início, a hora de acordar, o deslocamento no escuro para ir até o local do treino, as dores, a alimentação que teve que mudar, porque a energia não estava suficiente, então eu tive que mudar e aumentar a minha ingestão alimentar. E também quando começou os outros treinos da bike, da natação, eu congelei. No dia que eu vi lá, que foi semana passada, inclusive. Quando eu vi... Surpresa. Foi surpresa. Eu nem esperava que estivesse lá. A culpa foi do Pedro. Aí quando eu vi, aí eu não consegui cumprir. Um dia eu ia fazer a bike na academia, eu me arrumei e eu não falto a musculação, mas naquele dia, porque tinha a bike de 1 hora prevista, eu estava arrumada para ir para a academia e eu fui fazer outra coisa. Travou. Travei. E aí quando foi essa semana, começando, né, a segunda-feira, já veio um outro posicionamento. Não, peraí, vou me organizar. Não, agora já está previsto e eu vou encaixar. Então, legal. Esse começo, esse início, ele mexe, move a gente de uma forma diferente. E é meio assustador, assim, a planilha. Quando você olha lá, você fala... eu não sei se vai dar certo, não, mas ele botou porque é para dar certo, né? Mas realmente, acho que a palavra é essa. É algo assim, que intimida, assim. Que é tanto compromisso ali que você vai ter que fazer de uma coisa que você não tem muitas vezes. Pelo menos eu não tenho um domínio ali daquilo que eu tô fazendo, né? Então, eu tô aprendendo e tô fazendo. Que é realmente dar uma travada, assim, enganchada. Cara, será que é isso mesmo? Será que vai? Será que não vai? Como é que eu vou sobreviver a esse emaranhado de coisas ali, né? Fora os outros compromissos que a gente continua tendo, né? Mas é realmente isso. E aí, só explica pro pessoal como que é a planilha em si, para eles terem uma noção do que é, né? E por que a gente acorda tão cedo. Que eu fiz um vídeo lá acordando 3h30 da manhã, todo mundo ficou, mas tu é doido, mano, pelo amor de Deus, ó. Não, mas tem um motivo que, baseado na minha rotina, é o único horário que eu consigo encaixar, né? É isso mesmo. Então, como é que a gente aqui na Runners, como é que a gente divide, né, uma periodização de treino dos nossos atletas? Obviamente, cada um, nós temos vários grupos, né, vamos classificar assim, de atletas. Temos atletas que estão iniciando, como são vocês, temos atletas que já estão num nível mais intermediário, temos atletas que já estão a nível de performance mais avançados, né? Pessoas que já fazem provas de longa distância, pessoas que competem provas de curta distância, que querem performar, né? Então, assim, tem vários grupos que a gente classifica os treinamentos. A nossa rotina de treino, né, a Runners, a gente tem tanto treinamento em águas abertas, como a gente também tem os treinamentos de corrida e ciclismo, né? Então, como é que a gente divide essa semana? Dia de segunda, quarta e sexta, a gente tem uma natação no início do treino e temos a corrida pós-natação, tá? Alguns dos alunos, eles fazem o treino de corrida um pouco mais cedo e depois vão fazer o treino de natação, tá? A nossa natação, a gente nada realmente em águas abertas, então a gente promove um treinamento que a gente simula um pouco a piscina, obviamente que é bem diferente, mas a gente coloca boias no mar, o local onde a gente treina natação é um local bem flat, que não tem ondas, né? Então isso ajuda um pouco a ter uma água mais paradinha ali, isso ajuda um pouco aos professores que acompanham ali a equipe, né, a terem uma noção e uma visão mais técnica de correção e do treino que a gente faz. Então a gente faz tantos educativos, alguns educativos a gente faz em águas abertas, a gente também faz os treinos mais técnicos que envolvem, né, águas abertas como entrada e saída do mar, treino de esteira, contorno de boia, né, uma adaptação ao meio líquido, que é o que vocês estão passando. Então a gente tem dois treinadores que ficam no mar, o Gabriel, que acompanha vocês, que é o Gabriel, nosso treinador, que acompanha os alunos mais iniciantes, está fazendo toda aquela apresentação inicial daquele meio que as pessoas estão treinando. E a gente tem o professor Tarcísio, que é um professor que já conduz o pessoal que já tem uma boa experiência, que já tem um lastro dentro do triatlo, tá? Dia de terça e quinta a gente tem os treinamentos de ciclismo, tá? Dia de sábado a gente tem o ciclismo, só ciclismo, ou a gente tem treinos de transição, que a gente chama de T2, né? Que são a transição do ciclismo para a corrida, tá? Então, toda vida que a gente fala em treinos
de T1, por exemplo, é treinos de natação e ciclismo, que dentro da modalidade do triatlo a gente tem essa sequência, natação, ciclismo e corrida. Então, o T1 é a transição 1, é a transição onde você sai da natação e vai para a bicicleta. A T2 é a transição 2, que a gente sai do ciclismo e vai para a corrida. Então, nos sábados, a gente tem ou treino de ciclismo, ou treino de T2, que é ciclismo e corrida, ou a gente tem uma corrida longa, que são os treinos que às vezes a gente faz com o pessoal itinerante, todo mundo se junta ali, como vai ter sábado agora. E, às vezes, no domingo, a gente tem um ciclismo, os que a gente chama de longos, né? Que aí, normalmente, a gente faz no domingo. Então, a rotina do triatlo tem semana que vocês vão treinar de domingo a domingo. Sai do treino no domingo, na segunda-feira a gente já começa a semana de treinos, né? Domingo agora tem treino, tá? Domingo agora a gente tem um treino que, por exemplo, como eleição, né? Então, eu coloquei um treino indoor. Ou seja, o cara pode fazer na academia ou pode fazer no rolo. Os atletas não gostam de pedalar muito em rolo em academia, pelo menos os meus, né? Mas eles acabam combinando de irem juntos, porque quando a gente coloca um treino indoor, a assessoria não dá o suporte técnico, um carro de apoio e tudo mais. Então, os alunos por si mesmos, como eles gostam de ir para a rua, eles combinam e vão para a rua. Então, resumindo, segunda, quarta e sexta, natação e corrida. Terça, quinta e sábado, ciclismo. Sábado, ciclismo e corrida. Só ciclismo ou só corrida. E no domingo, ou day off ou ciclismo. Então, a gente classifica o treino assim. Tá fácil, viu? Show de bola. Bem e uma outra questão que muita gente tem, né? Até já me perguntaram. A questão é que tem muita imagem de que o triatlo é um esporte extremamente caro, né? Até pelo que a gente vê, via de regra por aí, dá de fato essa impressão pelo nível de investimento que muitos atletas amadores dispõem para investir no esporte, né? Então, mas de fato é isso ou existem caminhos que a gente pode ir por uma porta de entrada mais acessível, né? Existem caminhos, sem dúvidas, né? Eu acho que ao longo do processo do treinamento do triatlo, as pessoas elas vão, né, adquirindo novos equipamentos, vão fazendo upgrades, né? E eu acho que é um processo natural, entendeu? Então, o triatlo realmente ele tem né, talvez essa cultura desenhada que as pessoas criaram de ser um esporte caro. Ele é um esporte caro, realmente, mas tem caminhos. Tem caminhos. A gente tem bicicletas de entrada que você pode estar adquirindo para você iniciar no triatlo. As pessoas perguntam, eu posso começar de mountain bike? Você pode começar de mountain bike. Para o triatlo, você pode começar com qualquer equipamento, né? Contanto que você tenha aquela disposição de entender e encaixar aqueles treinos. Obviamente que às vezes alguns equipamentos, dependendo da tua evolução, vão ser equipamentos que você vai ter que fazer upgrade muito rápido, né? Porque ele não vai mais atender a tua performance técnica ali. Você evoluiu de uma maneira que o equipamento não te acompanha mais. Então você vai precisar de fazer upgrades. Mas é um processo natural, né? Então, quando as pessoas procuram, as pessoas estão iniciando no triatlo e nos procuram, Felipe, eu preciso comprar uma bicicleta. Então, a gente procura o cenário mais viável possível para aquela pessoa. Às vezes é uma pessoa que tem uma disponibilidade financeira e que quer comprar um equipamento melhor. A gente indica um equipamento melhor porque aquela pessoa tem aquela disponibilidade financeira. Quando é uma pessoa que não tem disponibilidade financeira, a gente indica um equipamento que vai fazer com que ele comece os treinamentos. E aí, ao longo do tempo, ele vai fazendo os upgrades necessários. Vai mudando uma bicicleta, vai comprando uma roda de carbono, né, vai comprando um EDIPO, né, que é um ciclocomputador para a bicicleta. Então, é um processo natural que as pessoas vão enfrentando. Assim como um tênis de placa de carbono, não, você pode começar com um tênis que não é de placa de carbono, que te atenda naquele primeiro momento, e ao longo do tempo você vai ver na necessidade da sua própria performance, até porque um tênis de placa de carbono exige que aquele atleta ele tenha pelo menos um bom nível de performance para aquele tênis ser responsivo para aquele tipo de atleta, né? Então, se você é uma pessoa que está ainda em processo de evolução, que ainda está correndo num pace mais alto, então não tem necessidade de você estar usando, até porque um tênis de performance, de placa, né, que a gente chama de super tênis, que as marcas têm, são tênis que são desconfortáveis, duros, entendeu? Ou seja, você usa para competição, depois você guarda ele,
ponto. Você vai ter que ter um tênis mais confortável, né, para você fazer outros tipos de treino que na semana te exigem. E óculos de natação da mesma forma. A gente tem, né, lojas que vendem óculos de natação de 60 a 70 reais. Cara, eu uso um óculos na piscina que ele é R$ 39,90 na Decathlon. E eu consigo treinar perfeitamente na piscina, não entra água nos meus olhos, tem uma boa visibilidade e me atende. Tem um óculos melhor para competição, né, que aí tem uma visibilidade melhor, é um óculos que tem, né, tem lentes adequadas. Né? Na realidade, eu tenho dois que tem lentes adequadas para tipo de água. Vou nadar numa água mais escura, vou usar um óculos mais claro, que não tenha sol, por exemplo. Né? Se prova agora em São Paulo. Né? Então o óculos que eu utilizei foi de acordo com o cenário que eu enfrentei. Eu vou usar um óculos aqui em Fortaleza, você já usa um óculos que já tem um fumê melhor e tal, porque a gente vai nadar vendo o sol. Então eu preciso ter visibilidade, preciso ter navegação no mar. Então, aí esses equipamentos, às vezes, eles são um pouco mais caros. Mas, como eu falei, até você fazer provas de 70.3, de longa distância, você vai adquirindo uma bagagem, uma experiência e você vai mudando o seu equipamento naturalmente. Quando você falou aí, Felipe, do tênis de placa, qual é o pace adequado, a performance que a pessoa já tem que estar, por exemplo? Tem alguns estudos aí que falam que, né, a eficiência de uma placa de carbono é para quem corre abaixo de 5 por quilômetro. Né? Quem corre ali para 4,30, 4,40, 4,20. Então, ele já consegue ter uma responsividade melhor, entendeu? Uma pessoa que corre, por exemplo, num pace de 6, né, já não tem essa 5,30, 6 ali, já não tem tanta essa necessidade. Na verdade, não é a necessidade, mas é o benefício de você estar usando uma tecnologia que vai te gerar uma resposta. Então, não precisa comprar agora. Não, agora eu preciso que vocês tenham conforto nos treinos, né, e, acima de tudo, que você consiga entregar uma boa sessão de treino e que você tenha um conforto ali nos pés que não te gere uma sobrecarga a nível de micro-rupturas musculares mesmo, e no outro dia você não ter condição de treinar. A gente tem treino todo dia. Então, se você pensar nisso, eu quero que você me entregue um treino de qualidade, respeitando as intensidades que a gente está te pedindo, porque no outro dia tu tem outra sessão de treino. Então, aí bate muito naquela outra tecla, né? De você respeitar as intensidades do treino, que a gente pode falar disso depois, né? Sobre as zonas e as intensidades. Então, isso tudo tem, né, um planejamento. A gente faz esse planejamento semanal. Quando a pessoa, né, tem um treino de 10 e o cara me entrega 21 do nada, então isso atrapalha o meu planejamento. Sim. Porque eu não planejei isso, o cara me entregou isso, ele não estava preparado para aquilo, porque eu não estava com o histórico dele das semanas passadas, não era, né, uma planilha voltada para longa distância, e do nada o cara foge do treino e me entrega 21. Então ele compromete o meu trabalho e ele corre o risco de se lesionar. Então é isso que eu quero bater na tecla. Gente, consciência de treinamento, respeita o processo, calma. Não, mas porque eu me senti muito bem, eu posso. Cara, você pode tudo. Você vai entregar, mas você não vai entregar na performance que você poderia entregar se você estivesse treinando para aquilo. É isso, entendeu? Bater na tecla que existe um planejamento e um processo. Hoje vocês estão treinando de 7 a 9 horas por semana. Vocês vão treinar essa semana, de 7. Depois vocês contem essas horas, porque é importante vocês entenderem. Tá? E pode contar a musculação, pode contar tudo. Se der mais, avisa também para a gente ter esse controle. Mas vai ter semana que vocês vão estar treinando 12. E se tu pensar que na corrida vocês só treinavam 4, né? Olha, a gente já está com o dobro de horas. O volume tá... Ou seja, o volume aumentou. Aí vem outros pontos, aporte calórico, sono, entendeu? Então, tudo faz parte. Tenho que me planejar para sair de casa com a minha suplementação. Vocês vão estar fazendo um treino mais cedo, Pedro. Precisa fazer uma reposição para ir para o mar, entendeu? Porque senão chega mais debilitado, glicogênio baixo, glicemia baixa. Como é que você vai render no esporte se você está sem energia? Entendeu? Então, é essa virada de chave que é importante entender, porque você chega ali, está sem se alimentar, não tem uma boa sessão de treino, você vai pensar o quê? Poxa, eu não consigo fazer isso. Não dá para mim, né? Não é isso, é porque naquele dia estrategicamente,
você errou no seu planejamento nutricional, né? Então, por isso que é importante ter essa equipe multidisciplinar envolvida, inclusive a psicóloga. Interessante o Felipe esclarecer tudo isso, porque é uma dúvida geral de quem está iniciando. Quando eu comecei, era um tênis que eu ia para a musculação, eu colocava no pé e ia correr ali na beira-mar só para ver quanto eu conseguia. Corria pouco, parava, corria pouco, andava. E no dia que teve o evento lá do treinão, né, do Revoar, aí que juntou lá as assessorias e tudo, e eu comecei a pensar nessa possibilidade. Eu precisava de um acompanhamento, né? E foi quando eu escolhi o Felipe e a Hannes, né? para que pudesse fazer esse acompanhamento, mas vinha muito receio, né? Disse assim, eu não tenho os equipamentos, eu não tenho um relógio, eu não tenho um tênis, meus dedos ficam doendo nesse tênis aqui. Eu perdi, foi muita unha do pé, com o tênis errado. Não olho pro meu pé, não. E aí, depois fui adquirindo, né? O relógio primeiro, fiz o pedido, o tênis, e aí depois veio conseguir adaptar o tempo, né? O time, a evolução. E depois veio essa proposta. No dia que a gente fez o podcast aqui, diz, vamos fazer um triatlo, né? Que surgiu da nossa conversa aqui nós três. Eu disse, rapaz, será que vai dar certo, né? Será que isso é realmente algo que vai Aquele episódio gerou muitos frutos, né? Foi. E aí a gente agora está conversando sobre a bike, sobre o pé de pato, que hoje o Gabriel citou, né? Ele disse assim, traga um pé de pato, né? Que vai ajudar vocês a nadar melhor, fazer melhor os educativos. Então, pouco a pouco, a gente está adquirindo os equipamentos. Então, quem está iniciando, quem quer começar no triatlo, saiba que é pouco a pouco. E vai ser caro, mas se você for adquirindo ao longo do tempo, você vai conseguindo encaixar no seu orçamento. É só parar de comer pizza que dá para comprar alguma coisa. Não, mas é legal o pessoal saber que realmente a gente está começando do zero mesmo. A gente não tinha nada, assim. Nem passava pela nossa cabeça ter alguma coisa. E aí, devagarzinho, a gente vai, um passinho de cada vez, a gente vai chegando lá. E não usar como justificativa também o não ter o equipamento. Como hoje era um treino com pé de pato. A gente não tinha o pé de pato, a gente fez o treino sem o pé de pato. Inclusive, eu fui sem a touca também, né? Não é o ideal, mas é o que a gente consegue no momento. Então, vamos fazer com que a gente consegue trabalhar no momento, né? Aos poucos, a gente vai chegando cada vez mais perto do ideal, né? Que muita gente espera um momento ideal. Não, quando eu tiver tudo, aí eu começo. Não, começa que aos poucos você vai tendo as coisas também, vai correndo ao longo do percurso aí, você vai aprendendo também. Exatamente. E, por estar no meio, você vai encontrando oportunidades melhores para adquirir aqueles equipamentos. Isso acontece especialmente na bicicleta, né? Que tu vinha partilhando aqui com a gente antes da gente começar a gravação, né? Que tu comprou uma, depois foi fazendo um upgrade, depois foi melhorando. Então, mas o importante foi começar por um caminho, né? Então, isso é muito importante. E, Felipe, na parte de alimentação, né? Que eu acho que é a que mais muda, assim, na vida da pessoa, né? Porque a rotina é bem desgastante e aí acaba que você realmente sente muito mais fome, assim, pelo menos eu sinto muita fome. Então, como que funciona mais ou menos? Uma pizza agora. Tá falando da pizza desde o começo. Como que funciona a parte de alimentação para um triatleta, né? O que muda assim de uma alimentação mais convencional, né? Tá, eu não sou nutricionista, mas eu sempre gostei muito da bioquímica na faculdade, né? E a bioquímica é a base do nutricionista. Então, eu também sempre fui muito curioso e acredito que, como treinador, né, eu preciso entender um pouco. Eu não vou prescrever isso, né, o que eu entendo, eu não vou prescrever para ninguém. Mas eu acho que é um diferencial o treinador ele entender, né, sobre essa parte da bioquímica, da nutrição, porque fica mais fácil de você montar uma planilha de treinos entendendo a rotina daquela pessoa, entendeu? Se eu sei que a Elaine vai treinar em jejum, então como é que eu vou entender que ela vai performar num treino intervalado que eu colocar uma série de limiar de VO2, que é zona 4, zona 5 ali, né? Então, ou seja, você vai entender que ela vai ter uma sessão de treino forte, só que a Elaine, aí eu não entendo nada disso e vejo que ela não consegue performar no treino,
ou que ela nunca consegue terminar o treino. Tem 10 séries de 400 metros de corrida em limiar. A Elaine sempre, Felipe, eu fiz 3, fiz 4 e fiquei tonta, fiquei com vontade de provocar, e enfim. Então, eu vou entender, Elaine, mas, poxa, tu tá bem, dormiu bem? Não, eu dormi bem. Foi que tu comeu? Cara, não comi nada. Nada. Você é acostumado a fazer isso? Sou. Mas desde que tu começou a correr, tu comentou sobre isso, né? Você precisa mudar. Muitas vezes você segue uma dieta voltada para um tipo de objetivo. Aí tu entra num esporte de endurance, tu entra na corrida, tu entra em qualquer outra modalidade esportiva que exige essa troca. E foi a minha queixa no começo, quando eu disse para você, o Felipe, eu estou emagrecendo rapidamente. Aí você disse, tu tem que se alimentar assim que tu sai daqui, tu tem que já vir alimentada, porque senão você vai perder peso. E aí eu comecei a prestar mais atenção nisso, fui ao nutricionista e a gente ajustou, e foi quando eu tive um aumento de peso, que era o que eu precisava para... Era o que você queria também, o que porque eu queria. Um dos seus objetivos era esse. Isso. Que é outro ponto que a gente, né, pode comentar, né? Fugindo um pouquinho do que o Pedro perguntou, né? Quando a pessoa chega ali na assessoria, o que é que eu procuro entender? Cara, qual é a tua atividade principal? Né? Elaine treinava musculação, quer hipertrofia muscular, quer ficar paniquete e tal. Não chega a tanto não, viu? Mas, não exagera não, vamos dizer que a Elaine quer paniquete, né? Porque assim, hipertrofia, você quer aumentar, né, ali o volume muscular, quer ficar mais forte e tal. Você linkar com um treinamento, com uma corrida, cara, você precisa escolher, entendeu? A gente consegue ter bons resultados nos dois? Consegue, mas um ou outro você vai precisar sacrificar um pouco mais. Então eu preciso entender qual é a tua atividade principal e qual é a secundária. Quando ela chegou, a principal era a musculação e a corrida era secundária. Eu acho que já mudou isso, né? Ou então pelo menos ela está tentando... Porque, cara, treinar para hipertrofia em pré-corrida, no outro dia tu vai chegar acabado, né? Você vai até concluir seu treino, mas você não vai ter performance. Então, isso é importante entender, porque isso é totalmente linkado com a parte também nutricional, uma das estratégias. Mas, Pedro, cara, como eu estava falando sobre essa questão, né, nutricional, é uma aliada do exercício físico. A nutrição é a energia que você precisa ter para você entregar e performar nos treinamentos. Dentro do triatlo, a gente já tem muitas discussões, né? Cara, toda vida que eu participo de algum encontro que fala sobre atividade física e nutrição, às vezes tem aquele debate. Low carb, high carb, né? Ou seja, high carb, muito carbo. Low carb, pouco carbo, né? Então, tipo assim, o cara do triatlo, ele consegue fazer provas em low carb. Tem gente que faz, tem gente que performa na prova, mas a maioria das pessoas, né, elas são mais adeptas realmente ao high carb dentro do triatlo, ou seja, né, hoje se fala muito sobre a quantidade de carboidratos ingerido por hora nas provas de triatlo. A gente entende que o nosso intestino ele tem ali tem uma capacidade de suportar em média 60 gramas de carbo hora. Sem ele... sem você sentir desconforto, sem ter, né, algum problema estomacal, essa é uma quantidade base. Mas a gente também sabe que o intestino ele é treinável. Se você ficar treinando quantidades maiores, ele vai adaptando, tá? Então, eu vou falar do Felipe. Eu faço hoje nas provas de triatlo 90 gramas de carbo por hora. Então, se tu pensar que um gel, um gel de 25 gramas, então, é como se eu tomasse quase 4 géis por hora, né? Então, eu uso a garrafinha, uso uma suplementação, onde eu coloco 90 gramas numa garrafinha. Eu tenho 1 hora para matar aquela 90 gramas. Né? Durante a bike, por exemplo. Na corrida, eu faço 75 gramas de carbo. Então, ao longo desses anos, eu fui me adaptando a isso. Então, hoje eu consigo ter uma boa leitura nutricional, eu consigo ter estratégia de prova, eu consigo ter um plano B na hora da prova,
se não está entrando aquele carbo, ou se eu estou tendo algum problema com aquele carbo, ou se naquele dia 90 não está sendo suficiente, eu preciso suplementar mais. Então, ao longo desses anos, né, dentro do esporte, eu hoje consigo, né, ter essa leitura. Então, isso é consciência corporal, consciência nutricional também. Então, cara, alinhar a questão nutricional, a rotina que você enfrenta, né, e ter esse planejamento nutricional, isso faz muita diferença nos resultados do seu treino. É quase que uma obrigação. Eu não gosto de usar muito essa palavra porque é como se você estivesse dependendo daquilo. Não é uma dependência, mas é muito importante você ter essa organização. Então, acredito eu que depois que você ajustou tudo aquilo que estava desajustado, você conseguiu ter mais energia, conseguiu performar melhor nos treinos e tinha uma recuperação mais rápida, que é o que a gente precisa. Pensando no que no outro dia tu tem outra sessão de treino, a minha alimentação pós-treino é muito importante, porque eu fiz uma sessão, causei desgaste muscular e no outro dia eu tenho outro treino que vai exigir a minha parte muscular. Se eu tenho um aporte proteico, nutricional, de carbo, de proteína, então eu vou causar uma recuperação maior para no outro dia eu estar apto a realizar uma segunda sessão. Então, Pedrão, é sensacional quando o atleta tem tudo isso definido, organizado, tem os profissionais que acompanham, né, e você está bem assistido quanto a isso. Então, sem dúvidas, é um aliado da atividade física e da performance. Show de bola. E aí, Elaine? Vai encarar? Tá muito esclarecido tudo, né? Para o nosso início, para tudo que a gente está vivenciando agora. E agora é treinar, né? É o jeito. É o jeito. E aí, só uma coisa, só para esclarecer por que achas eu acordo 3h30 da manhã, né? Que foi a polêmica lá. Todo mundo que vinha aqui no estúdio, tu é doido, mano. Isso aqui. Por que eu só tenho esse horário? Se eu for fazer em outro horário, eu não consigo. Por quê? Porque tem um limite lá de hora, porque eu não posso treinar tão tarde assim, porque de manhã, 4 horas da manhã, eu vou estar acordado de novo pro próximo treino. Então eu não conseguia treinar muito em outro horário, porque eu realmente só tenho esse horário da manhã. E quando é 6h30, eu tenho que levar os meninos para a escola, 6h30, 7 horas. Eu tenho 2 meninos que vão para a escola, e se eu não levar eles para a escola, Cristiano me dá as contas. Então, com isso, o Felipe chegou e falou, mas por que tu não vai começar a correr 4 horas e depois nada? Aí eu falei, mas se dá certo, ele falou, mas eu já fiz isso, dá certo. Não vai ser roubado, não. Aí eu falei, então eu vou testar. E aí foi assim que nasceu o horário das 3h30 da manhã, que eu tenho que acordar. Eu vou acordar, vou tomar um café, vou, enfim, fazer todo o processo. Chego lá 4 horas da manhã e faço minha corrida tranquilo. Eu, 2 gatos, 3 sacos. E aí eu faço lá a corrida bem tranquilo. Então essa é a polêmica das 3h30 da manhã esclarecida. Uma coisa importante para falar sobre essa rotina que o Pedro está enfrentando, o Pedro está começando. Então, assim, eu preciso que ele entregue os treinos, eu preciso que ele adapte a rotina dele. E aí, para quem já conhece essa rotina do triatlo, pode até se questionar e falar assim, pô, Felipe, mas ele vai treinar a corrida e depois ele vai para a natação. Ele perde performance na natação? Depois tu pode até falar sobre isso também, né? Que é uma visão sua da sessão de treino. Tecnicamente falando, quando é um atleta que o Pedro está passando por uma adaptação aos treinos de natação. Então, as sessões que o Pedro está enfrentando não são sessões ainda ao ponto na natação que a gente chama de A1, A2, A3, né, das intensidades. Vamos falar de zona mesmo, que aí eu gosto de classificar até na natação também por zona. Ele não tem treinos com zonas de limiares, por exemplo, na natação. Ele faz treinos mais educativos, ele tem mais essa vivência em águas abertas, tá? Então, quando o Pedro tiver com uma performance melhor, assim como a Elaine, os treinos eles vão migrando e vão começando a ficar treinos mais difíceis. E aí, nesse ponto, pode ser que o Pedro fazer o treino antes de corrida, antes da natação, ele perca um pouco mais de performance na natação, né? E aí, por que a natação no triatlo vem primeiro? Por questão de segurança. Você já imaginou o cara correr ou pedalar, correr 21 ou pedalar 90 e depois ir nadar? Então ele está bem mais desgastado, então a chance de ter uma cãibra, a chance dele estar mais cansado ali no mar, que não é um ambiente tão controlado, né? Então acaba gerando uma situação de risco maior para o atleta.
Então, um dos pontos que do triatlo, por que a natação vem primeiro é por questão de segurança, né? E, obviamente, nas provas sempre tem todo aquele suporte, né? Stand-up, jet ski, os bombeiros, né? Os caiaques, então sempre tem uma equipe de segurança ali voltada para dar esse suporte para as pessoas que estão no mar, tá? Só uma explicação aí. Muito bom. Show! Como eu sou ruim em 3 esportes, para mim tanto faz correr, nadar, tudo na mesma ordem, vai ficar tudo deficiente mesmo. Mas vai melhorar, que a Wanders vai fazer milagre lá com a gente. Então, era isso que a gente queria bater um papo com vocês. É realmente todo um processo de transição que a gente está vivendo. Tudo uma mudança de estilo de vida, realmente. De dormir cedo, acordar mais cedo, se preocupar um pouco mais com coisas que antes passavam despercebida. De procurar entregar o treino, sem estar também na pilha de tem que performar. Não, acho que a preocupação agora é acorda, faz o que tem que fazer lá, volto para casa, amanhã tem mais. E assim a gente vai vivendo. Até porque desde o início, a nossa ideia é realmente viver o processo do início ali, né? E não chegar pronto. E estamos na luta, estamos tentando, mas com certeza vai dar certo, que a gente tem excelentes parceiros, tem pessoas que acreditam na gente, tem empresas que estão querendo apoiar, enfim, tem toda a estrutura sendo criada para que você também se inspire de alguma maneira e procure mudar de vida. Porque muito mais do que uma mudança física, é uma mudança de comportamento dentro de casa, ter mais paciência com os filhos estarem animados ali pela empreitada que você está enfrentando. Todo mundo sai ganhando nisso e também toda a parte espiritual sai ganhando também. Porque não tem como ser disciplinado em uma coisa e negligenciar a outra. Então tudo vem a reboque, né? Quando você está bem com você mesmo, quando você está bem com sua família, quando você está bem com o seu esporte, com tudo, acaba que a parte espiritual também vem junto, porque ela é parte essencial da nossa vida. Então, tudo vai voltando para o eixo. É diferente quando você está desordenado ali. Você não consegue se alimentar bem naturalmente, você não vai conseguir orar bem, você não vai conseguir se conectar com Deus, você não vai conseguir uma série de coisas. Então, a gente tem que criar esse eixo, criar essa linha reta e seguir nela. Então, se você se inspirar e quiser mudar de vida, já valeu muito a pena tudo que a gente está enfrentando, tudo que a gente se propôs a fazer. E não precisa ser o triatlo. O triatlo foi a via que a gente escolheu, foi a via que a gente encontrou da gente fazer uma coisa que seria interessante para a gente, né? Pode ser por outras vias, tem vários e vários esportes que você pode estar procurando e se disponibilizando a aprender algo novo. Porque é um aprendizado 100% novo. Eu não sou exímio nadador, eu não nadava em águas abertas. Começando agora do beabá, que nem uma criancinha que vai para a piscina a primeira vez, a gente está começando lá. E como é bom a experiência de você ser aluno, né? Você está ali de boa, tem um professor, né, te ajudando, acompanhando. Exatamente. Então é isso. Então deixe seu like, comenta aí o que você achou. Procura a Wanders se você quiser viver essa experiência que a gente está vivendo. E deixe seu comentário aqui e se inscreve no canal, que é muito importante pra gente. Obrigado, Elaine. Eu que agradeço mais uma vez a presença aqui do Felipe com a gente. E vamos aí aproveitando o processo e tornando todas as coisas especialmente boas de viver, né? Se um dia a gente disser que viveu uma boa vida e conseguiu ali administrar os pilares fundamentais, espirituais, emocionais e físico, a gente teve uma vida legal, que valeu a pena viver. Obrigado, Felipe, e até a próxima, pessoal.